Bom dia. Vou fazer para vocês vídeo curtinho só para mim soltar as Santas Escrituras, versículos separados. Versículo separado porque cada versículo contém uma frase. Quer dizer que um versículo aqui, é Zacarias 3 e o versículo 7, ele contém o que? Versículo 7, ele tem o que? Várias frases. Tudo de quê? Tudo de conserto para a nossa vida, ó. Vou ler para vocês. Zacarias 3 e o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando conosco? Ele está se declarando que é ele, né? Então, ele está só usando a minha boca, né? A palavra é dele. Se andares nos meus caminhos. Algo que eu vou dizer para vocês. Cristo não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, a Bíblia ela é cheia de ordenanças. Cabe nós, cada um de nós cumprir, né? Se observares as minhas ordenanças, tu também tu julgará a minha casa, também guardará os meus atos e te darei livre acesso. Os que estão aqui, nós, presta bem atenção, nós só temos livre acesso para entrar nas portas do céu se nós não pisarmos nas Santas Escrituras. Se nós pisarmos em cima de alguma coisa pequena que seja, nós nem entrar no céu, nós não entra, né? Que é para deixar bem explicado, né? E jamais nós pode o que? Pisar em cima dos atos dele, né? Que é o que é a Santas Escrituras. Para vocês verem Deus fica revoltado quando as pessoas pisam em cima das Santas Escrituras. Eu vou agora, sabe para onde? Glória a Deus. Vou para o livro de Isaías. Vocês me perdoem, é Isaías. É Isaías o quê? Isaías 1. Isaías 1 e o versículo, para vocês verem como Deus jamais vai aceitar que as pessoas pisem por cima das Santas Escrituras. Cujos que são que ordenança deles. Ó, ordenança do nosso Deus, né? Então, ó. Quando vieste comparecer perante a mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que vieste a pisar os meus atos. Pisar os atos deles são que as Santas Escrituras, né? Não continue a trazer ofertas vãs. Ele deixa assim bem explicado nesse versículo. Que a gente pode estar cultuando ele fazer conforme a vontade dele, assim, o que está escrito. Mas se a gente pisar em cima de alguma ordenança dele, a gente está pisando em cima das Santas Escrituras. E outra coisa, as nossas ofertas, os nossos cultos são o quê? Tudo em vão. Tudo em vão. Nossos aleluia, nossas orações. Por isso que tem muito crente, né? Que passa anos e anos orando e Deus o que? Não chega a responder àquela pessoa. Por quê? Porque com certeza ele está com negligência perante a Deus. Primeiro porque não perdoa os nossos inimigos, porque não intercede por ele, porque está pisando em cima de qualquer coisa que está escrita nas Santas Escrituras. Tudo isso nos impede das nossas orações subir ao céu. E nesse versículo está bem explicado. Ele disse nem que nós multiplica as nossas orações, vai ser impedida. Ele vai o quê? Ele não vai nem ouvir, ele não vai nem inclinar o que? Os olhos, nem tampouco os ouvidos. Mas eu vou continuar lendo para vocês, ó. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é o que? O nosso cântico, a nossa adoração, a nossa oração a ele, né, ó. O incenso é para mim abominação. Quando nós estamos o quê? Com negligência perante a ele. O nosso incenso que sobe de adoração a ele, para ele é abominação. Por causa de quê? Porque nós estamos com falha perante a ele, né? Tá repreendido, né? Repreende. Começa a te consagrar a Deus. Não continue a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas e os sábados e a convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Ele está dizendo que ele não suporta iniquidade. Aí se a gente tiver o quê? Causando escândalo. Se a gente tiver com alguma iniquidade perante o nosso Salvador, então aquilo dali já é o bastante para ele recusar o quê?
o nosso incenso, que é o que? As nossas adorações, entendeu? Ó, continuando. As vossas luas novas, os vossos solenidades. A minha alma as odeia. Ele deixa assim bem explicado, né? Nesse versículo aqui é Isaías 1. Ele deixa assim bem explicado. Se a gente não tiver conforme a vontade, se nós não tivermos conforme as Santas Escrituras, nós estamos o quê? Está sendo em vão as nossas orações, né? As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas e estou cansado de as suportar. Tá vendo o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que tá cansado de suportar o que? Iniquidade, entendeu? Por quê? Porque Deus é santo, Deus exige de nós santificação, entendeu? Qual aquele versículo? O versículo é Hebreu 12 e o versículo 14. É porque eu me esqueço, vocês me perdoam? Deixa eu ver se eu me lembro do versículo. É duas pequenas frases, mas elas têm uma grande importância, ó. Eu vou ler pra vocês, porque é difícil. Deixa eu ler pra vocês, no instante eu volto pra cá novamente. É porque já tô em cima, viu? Vocês me perdoam? Ó, é porque eu gosto de ler. Melhor eu ler porque eu gaguejo menos. Vocês prestam atenção que eu gaguejo menos, né? Ó, segue-se a paz com todo. Paz é a união dentro da casa dele. Ele é um mandamento. A paz é um mandamento. Uns irmãos entre os outros. Mandamento. Que seja o quê? Unido, ó. Segue a paz com todo. E a santificação. Mandamento o quê? De nós o quê? Nós ser unidos uns com os outros e o quê? De santificação. Aqui tá dizendo, ó, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos impossíveis de ver Ele se nós o quê? Se nós não tiver com santidade, se nós não tiver com união dentro da casa do nosso Deus, entendeu? Tá repreendido? Repreende. Ó, essa cidade futura que nós vamos herdar, precisa de quê, ó? Porque não é o que nós estamos passando nessa terra. Nós não somos daqui, presta bem atenção. Ó. Porque não temos aqui cidade permanente. Não é verdade? Quem é que vive aqui permanentemente? Medo ninguém. Todo dia nós vamos sair da terra. Todo dia nós vamos morrer. Pois então, só. Porque não... É o 13. É Hebreu 13 e o versículo 14. Hebreu 12 e o versículo 14. Hebreu 13 e o versículo o quê? Versículo 14. Tô ajuntando os dois, que eles são lindos, ó. Porque não temos aqui cidade permanente. Não é verdade? É verdade mesmo. Mas buscamos a futura. Não, nós não buscamos, né, o quê? O reino que foi perdido desde a fundação do mundo, que é isso que Cristo fala que não vai nos dar nas Santas Escrituras. Bora pra lá de novo, né, que eu já parei de gaguejar. Vou lá para onde eu estava lendo com vocês. Ó, vou terminar o restante, faltar só 2 versículos. Vou repetir novamente o versículo, ó. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já a missão pesada. Estou cansado de as suportar. Ele deixa assim bem claro, né? Para que vocês vigiem, né? Por isso, quando entrardes... vou repetir novamente, ó. Por isso, quando estenderem as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Você está vendo aí? Já começa, ó. Ele está dizendo que vai o quê? Quando nós estendemos nossas mãos rumo ao céu, ele já faz o quê? Ele esconde os olhos dele da nossa adoração, entendeu? Ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei. Você está vendo? Como muitas coisas nos impedem das nossas orações chegar ao reino de Deus, entendeu? E ele está dizendo, ó, ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Continuando. Lavai vós, purificai vós. Ele não pede purificação de nós, não. Pede mesmo. Nesse versículo ele está pedindo. Então, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Então,
Quando a gente pisa em cima de qualquer coisa que está escrita nas escrituras, nós estamos o quê? Com maldade, entendeu? Nós estamos com maldade no nossos atos, né? Tá repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Cessai de fazer o mal. Entreguei para vocês, né? Li todinho o versículo. Li do versículo 12 até o versículo 16. Versículo 12 até o versículo 16, entendeu? Para que vocês saibam, ó. Os atos, como tem escrito naquele versículo, né, que ele pede, né? Ele pede que se nós andarmos no caminho dele, que Cristo é o caminho, se nós andarmos no caminho dele, e se nós acatar as ordenanças dele, não pisar e guardar os atos dele, guardar os atos dele é a palavra dele, entendeu? Porque que está dizendo, ó, quando vieste para comparecer perante a mim, quem requereu isso de vossas mãos, que vieste a pisar os meus atos. Vocês viram o que foi que eu expliquei? O que eu expliquei não. O que está escrito nas escrituras, que dá para vocês entenderem. Ele falou várias coisas naquele versículo para vocês, que eu vou lá para vocês de novo, né? Para que não haja dúvida de maneira, de modo nenhum, né? Ó, já tá mesmo em cima, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se eu andar nos caminhos dele, eu tô seguindo ele conforme a vontade dele, né? Andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, jamais pisar em nada que está escrito aqui. As minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, também guardará os meus atos. Você viu o que estava escrito lá naquele versículo atos? Então, se nós guardar os atos dele, que são as Santas Escrituras, né? E te darei livre acesso entre os que estão aqui. Nós temos livre acesso para passar nas portas do céu, se nós não estiver pisando em cima das Santas Escrituras. Se nós pisarmos em cima de qualquer versículo, de qualquer ordenança dele, você já sabe, né? Primeiro, ele mandou nós amar uns aos outros. Segundo, ele mandou nós se santificar. Se essas duas coisas, é impossível nós passar na porta do céu. E essa porta é Cristo. É impossível de nós passar na porta do céu. Deixa eu procurar aqui, o bom pastor. Eu já solto pra vocês, deixa eu encontrar aqui. Pronto, já achei, ó. Ó. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Nós temos que passar por Jesus. Jesus é a porta, ó. Todo quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá sairá e achará pasto. Temos que passar por eles. Temos que passar por ele, não. Tem que passar por ele. Nós é a porta, né? Entrar e sair e pastar luar. Então, pastar deixa eu repetir, porque eu gaguejo demais. Salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. Então, nós vamos para o quê? Pro canto onde foi determinado para nós viver para todo sempre, né? Deixa eu procurar aqui para soltar para vocês. Eu já encontro. Tem só um pouquinho de paciência aí comigo, né? Pronto, já achei. Glória a Deus, tá vendo? Ó, é pra cá que nós vamos, ó, quando nós passar pela porta, ó. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino nos espera até o quê? Até o dia da vinda do Senhor. Quando chegar no dia da vinda do Senhor, que ele vir nos pegar, então ele vai nos levar para lá, entendeu? E nós sairemos desse mundo caminhando, o quê? Conforme a direção do nosso Salvador, né? Então, assim. Por isso que tem aquele versículo ali para vocês. Nós entramos, o quê? Pela porta e sairemos, né? Então, eu vou encerrar porque vocês estão vendo que eu não estou muito boa ainda não, né? Eu tô melhorando, glória a Deus, né? Mas a palavra de Deus, todo dia eu tenho que postar todo dia eu tenho que fazer vídeo da Santa Escritura para vocês, entendeu? Por quê? Porque eu não prometi um ser humano, eu prometi a um rei, principalmente a um Deus, né? Que é o Deus de Israel. E eu não sou, né, de quebrar promessa, né? Tá repreendido. Encerrei para vocês. Agora, antes, eu ainda vou soltar algo para vocês.
Deixa eu só achar aqui, tá bom? Olha, Deus é muito maravilhoso. Deus não olha para nossa aparência, Deus olha para nós. Ele quer nós do jeito que nós somos, do jeito que Ele nos fez. Vocês estão vendo, né? Mas eu vou terminar aqui para vocês, ó. Primeiro Pedro 3. Versículo que? Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Ainda vou até... Bora lá, ó. Versículo 4, vou começar no versículo 4, ó. Mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso. Quando Deus fala com a gente, nós aprendemos a obedecer, né? Traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Nós só somos preciosos diante de Deus se nós acatar tudo que está escrito nas Santas Escrituras, né? Então, deixa eu continuar mais outro. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos vossos maridos. Vocês viram aí? O que está escrito? As santas mulheres. Por que elas levaram o nome de santa? Porque elas não pisaram em cima de nada que está escrito nas Santas Escrituras. Elas captaram tudo que está escrito, né? Ó. Como Sara obedecia a Abraão, chamando ele de Senhor. Então, por isso que eu sempre chamo o meu Salvador, o amado da minha alma, de Senhor da minha alma, né? O Deus de Israel, o meu Senhor, né? O Yahweh, é o Senhor Yahweh, o meu Salvador, né? Ó, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe ele de Senhor, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filha, fazendo o bem e não temendo ameaça nenhuma. Nós fazendo o bem sem temer a nada, entendeu? Nós somos o quê? Verdadeiras filhas de Sara. Se nós fazemos tudo que está escrito nas Santas, que está escrito tudo nas Santas Escrituras, entendeu? Agora por marido, bora por marido? Ó. Igualmente, vós, marido, vivei com ela, com entendimento, dando hora à mulher, como a vaso mais fraco, glória a Deus, como aquele que, juntamente com ela, sois herdeiro da graça da vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. As nossas orações. Sabe por que eu li isso aqui também? Porque para nossas orações não serem interrompidas, nós temos que andar conforme a vontade de Deus, entendeu? Nossas orações, elas não são interrompidas de maneira nenhuma. E Deus o que se move no instante para nos ajudar, para nos socorrer. Se nós tivermos o que? Tudo de acordo com as Santas Escrituras. Agora sai. Tem irmão que eu vejo que está na casa de Deus, ele passa o que? Tem irmão que está 5 anos, 10 anos, intrigado com gente, próprios irmãos da própria família. Vocês pensam que Deus se agrada disso? Ó. Deus não se agrada disso. E se nesse dia tu estiver na casa de Deus, nesse dia for o dia do arrebatamento, pode ter certeza que tu não sai do banco, não. Porque Deus pede que nós vá perdoar. Nós temos o que? Nós temos que... Aquelas pessoas nos pedem perdão, nós também temos que pedir e perdoar aquelas pessoas, entendeu? Nós jamais podemos guardar rancor e nem raiva, entendeu? A vingança não cabe a nós, não. A vingança cabe a Deus, entendeu? Nós temos o quê? Que interceder e orar por essas pessoas, que essas pessoas são dignas de quê? De arrependimento. Se elas se arrependerem, Deus salvar elas, entendeu? Se eles, ó, fazer aqui uma comparação a vocês. Tem uma pessoa que me odeia, ela me detesta. E eu também tenho, Deus me está repreendendo, tenho a mesma coisa por ela. Se ela pedir perdão a Deus, se ela chegar e me pedir perdão, e ela me pedir perdão, e eu não perdoar ela, é mais fácil, muito mais ela se salvar do que eu.
Vocês estão entendendo? Aí havia a diferença. Por quê? Porque eu guardei mágoa, eu tenho que ressentimento, entendeu? Essas coisas nos impedem de nós ganhar a nossa salvação. Eu posso estar dentro da casa de Deus, mas isso nos impede de nós o quê? Ganhar a nossa salvação, entendeu? Por quê? Porque não consegue perdoar o seu próximo. Como é que eu vou querer? Eu chego, meu Deus, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas negligências. Se eu não posso perdoar se eu não posso perdoar o meu, como é que chama? O meu próximo, como Deus disse, amai o seu próximo e intercedei por ele. Como é que eu posso guardar rancor e guardar mágoa das pessoas, entendeu? Não pode, porque as minhas orações, para elas não serem interrompidas, eu tenho que aprender a perdoar as pessoas. E o que? Interceder por elas, entendeu? Pode ser como o jeito que ela for. A gente tem que pedir a Deus que o quê? Que mude elas, entendeu? Que transforme a vida dela. Porque se a gente for com ferro, fere com ferro será ferido. Isso aí cabe para Deus, não para nós. O dever nosso, o que Deus nos ensinou, é nos perdoar a todos, de igual modo. Senão nós pereceremos no nosso pecado, entendeu? Ainda encerrei com o quê? Com uma frase bíblica, né? Que foi justamente o que Cristo disse, né? Ele diz, todos nós de igual modo, se nós não se arrependermos, nós estamos sendo o quê? Nós vamos perecer, mas no nosso pecado, está repreendido. Se perecer no pecado, já sabe que vai pro abismo. Quem quer pro abismo mesmo? Ninguém quer ir. Começa a perdoar, entendeu? Começa a perdoar e começa a se santificar a Deus. Fui.